interessante que eu estava ali, né? Estava pensando nas perdas que nós temos tido aqui, né? Nas famílias. Nós tivemos essa semana a perda do pai da Cris, a semana passada a perda do irmão da irmã Carmen. Foi a semana passada também, né, irmã Carmen? E do outro lado nós vimos algumas situações interessantes, né? Nós tivemos ontem também, dentro das famílias, se eu não me engano, a filha da irmã Carmen casou também, né? É isso, né? Também. Aí nós temos também o sobrinho da Cris, que fez aniversário ontem. Então nós vemos uma balança, né? Nós vemos perda de um lado e alegria do outro. E saber que Deus, Ele tem tudo sob controle. Tudo sob controle. Então, de um lado nós choramos muitas as perdas dos nossos entes queridos, porque nós não somos preparados para a morte, para essa separação do caixão. O caixão é algo que ele nos desperta. O caixão é um maior despertador para aqueles que estão dormindo espiritualmente, porque quando nós vemos um ente querido sem vida, naquela situação inerte de morte, e nós tocamos e nós sabemos que não há mais vida ali, realmente é onde o sangue fala mais alto sempre. É um sentimento, e esse é o sentimento do sangue. É o sentimento de uma mãe, é o sentimento de um pai, é um sentimento de um tio, e aí vai, porque é uma linhagem de sangue, o qual o sangue sempre vai gritar. E de outro lado nós vemos também a alegria, né, do casamento da filha, a alegria do mais um ano que Deus concedeu para o Léo. Então a gente vê como Deus tem tudo sob controle. Como Deus, Ele, ao mesmo tempo que nós se entristecemos de um lado, Ele nos alegra, que nem o nascimento, né? A mesma coisa do nascimento. Quantas crianças estão nascendo nesta tarde, nesse fim da tarde? E quantos estão partindo também? É interessante que nós estivemos na praia sexta-feira, à noite, o irmão Cristiano, e era mais ou menos umas 1h30, 2h da manhã, nós fomos ver, porque o mar estava muito revolto, e era assim algo diferente, era como se fosse um motor de caminhão, né, algo diferente. E nós tivemos essa curiosidade, fomos lá ver, e vimos como o mar ele vinha, né, aquele barulho ele vinha, e criava assim lá no meio aquelas ondas enormes, vinha, aquele batia na orla assim, quase já na avenida, já, e aqui ia lambendo tudo. E eu fiquei a pensar, meu Deus, o mar está clamando ao Criador. A natureza está clamando ao Criador, porque a criatura não quer mais nada com Deus. A gente vê lá no mar, clamando, a gente ali olhando, outros na curiosidade. Se a gente fosse um pouquinho mais, nós íamos encontrar ali lanchonetes, várias pessoas bebendo, nem um pouco preocupado em ver um fenômeno tão que pode se tornar de questão de milésimos de segundo, né? Uma das coisas mais terríveis que a terra pode enfrentar, que é a fúria do mar quando ele adentra a terra. E aí sim, a gente tem visto aí nos filmes, né? A gente se assusta, mas a gente viu também como é real ali no Japão, que nós vimos ali em 2004, se não me engano, mais de 5.000 pessoas morreram ali, porque as tsunamis adentraram, né, terra dentro. E a gente vê como é sério o poder de Deus, e como é sério que chegou o tempo de se buscar a Deus. Está chegando o tempo que nós realmente temos que estar nos dobrando, né, se encurvando diante da magnanimidade desse Deus poderoso, supremo, o qual Ele tem nos alertado. É só uma reguladinha com isso, tira um pouco desse acordo. E a gente começa a contemplar isso. E ao mesmo tempo a gente se entristece. Porque quantos e quantos poderiam estar glorificando a Deus? Nós vemos uma preocupação muito grande com uma tal simbologia de um time de futebol, né? Vemos pessoas rivais, um matando ao outro, por causa de uma bandeira, por causa de um time de futebol. E é muito raro a gente hoje, né, ver que aquele que estende a mão ao seu próximo,
aquele que está buscando essa fidelidade com Deus, aquele que está realmente, né, clamando a Deus, buscando, está pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, está aí nessa preocupação que os dias são maus. Os dias são muito maus. É interessante que nós estamos ali hoje, vendo ali a água ali, e aí na frente da escola tinha 2 militares, e acho que uns 2, 3 que desceram, o motoqueiro desceu contramão, o guarda já pegou e falou: você não viu que tem placa ali? Deu uma geral, né, Cristiano? Deu uma bronca. Então a gente vê que, né, o descaso é algo que as pessoas achou que poderia, não quer dizer nada. Essa rua aqui, de repente foi surpreendido porque o guarda parou e falou: epa, peraí. E só não foi mais além porque hoje não poderia, né? Porque hoje os guardas estão de eleição, não pode prender uma certa coisa. E ali o guarda falou várias vezes, falou com o outro, falou com o outro. Então a gente vê que as pessoas acham que tudo pode, o descaso, quando menos espera, são pegos de surpresa. E assim somos nós também, querido. A qualquer momento Deus pode estar nos requerendo. A qualquer momento nós somos pegos de surpresa. Por isso que o cristão sempre está com a sua mala espiritual preparada para uma viagem sem volta. Tem que estar sempre, né, com a tua fé inabalável, crendo nas promessas do Senhor. Por isso que é muito sério quando hoje principalmente no meio cristão, há muito misticismo, pé em 2 canoas, né? As pessoas acreditam em tudo, estão preocupados com oração forte, com oração fraca, o irmão que ora mais, que ora menos, é misticismo dentro da igreja. Não, e nós não podemos estar buscando esse tipo de coisa. Nós temos que estar buscando a essência do Deus da Bíblia, que usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Não há meio termo quando se trata de Deus. Não há meio termo quando se trata de Deus. É interessante que, né, a irmã Cris falou aqui, né, a gente porque é católico, é algo tão terrível, porque nós também somos católicos. Na verdade, nós somos católicos. Nós só não somos romanos. Somos cristãos. Então você vê a falta de buscar, a falta de cultura, a falta de aprendizado, a falta de se pegar mais numa denominação, em costumes, em dogmas, do que buscar a essência do significado, a essência da palavra, a essência daquilo que realmente, né, a gente deveria estar buscando. E muitas vezes nós se pegamos num elo, em algo, e ali pronto. A palavra católica, de católicos, quer dizer universal. Nós já falamos sobre isso. Apostólico, enviados, igreja é eu e você. Então não importa onde eu estiver, eu sou católico, eu sou cristão, eu só não sou romano, né? Eu só não sou adorador de ídolos, eu só não sou, né? Eu só não vou consultar mortos. Então aí cabe a nós sim esse todo um discernimento bíblico, como um homem e uma mulher de Deus, um porém servo. Por que servo? Porque o servo obedece ao seu Senhor. O servo obedece ao seu Senhor. Aí que está a diferença. Aí que está a essência, a diferença do anjo que é com o servo. Ele recebe uma ordem para que venha servir o servo, que é imagem e semelhança de Deus, que é o homem. E o Senhor fala: anjo, vai lá, e o anjo vem nos servir, vem te servir, vem te livrar, vem te guardar, vem te abençoar. Então nós temos que sempre, né, é interessante, né, a gente tem, né, a psicologia da vela, acender a vela. Muitos não sabem que a vela é para iluminar o caminho daquele que partiu. E nós sabemos que a Bíblia fala o quê? Que Jesus é a luz da vida, né? Jesus é a luz da vida. Sem Ele não há caminho que vai clarear para que eu e você chegamos ao seio de Abraão, ao reino do Pai, somente através da luz da vida chamada Jesus Cristo. Eu lembro que meu tio brincava, meu tio já dormiu muitos anos, e ele falava assim, é interessante, né? Como um homem idólatra, como um homem se pega uma simbologia de vela acesa, dizer que ela vai iluminar o caminho do morto, mas se esqueceu do vento. Né? E se o vento vem, apaga a vela. E aí? E a Bíblia fala que há 2 caminhos.
Um para o céu e o outro para o inferno. E como é que você, na escuridão da vela apagada, depois de uma vida de 50, 60, 100 anos, né? De repente você pegou o caminho errado porque a sua vela apagou? Não, querido. A nossa vela é uma vela acesa pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. E ela jamais se apaga. E ela é sim a nossa direção para o bom, para o caminho do Senhor. Para aqueles que combatem o bom combate, aquele que guarda a fé e sabe que tem tudo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Porque o vento não vai apagar essa luz, porque ele recebe ordem desta luz que é Jesus Cristo. Né? Tudo está debaixo da potente mão de Deus. Por isso nós temos que estar atentos, porque a natureza está mudando todo o quê? Todo o seu percurso. Nós estamos vendo uma mudança muito assim, né? Muito sutil, e muitos estão no descaso e não estão percebendo. A gente viu de sexta para cá, a televisão está mostrando, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santos, vários lugares que, né, enquanto se existe aqui, o mar nunca fez o que está fazendo. Então significa o quê? Ei, desperta tu que dormes, dobra o teu joelho e vai orar, né? Vai buscar a Deus, fala, Senhor, o que está acontecendo? Porque certamente Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade, e os apóstolos vão a ele e falam, mestre, que importa que nós morramos? E Jesus chama eles de homens de pouca fé. E ele aí imediatamente, né, manda o mar se acalmar, o vento se calar, e houve o quê? Bonança. E Jesus falou, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer também. Então chegou o tempo de nós chegarmos lá naquele mar, igual estava eu e o irmão Cristiano, e ali nós orarmos, Senhor, tem misericórdia da humanidade. Senhor, tem misericórdia de nós. E se nós realmente não tivermos pé em duas canoas, ou serve a Deus, serve o diabo, a gente teria uma autoridade, querido, plena, de levantar sua mão e falar, mar, acalma-te. E certamente o mar ia se acalmar, querido. Mas nós, eu falo no plural, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Porque nós trocamos a nossa fé. Nós trocamos em congregar por coisas tão rápidas e banais. E se esquecemos que toda uma autoridade nos foi dada em Jesus Cristo, antes de ser ascendido ao céu. Soprou o seu Espírito sobre a minha, sobre a tua vida. Quer dizer, esse sopro diz assim, recebe aí a minha autoridade. Começa a propagar o Evangelho, começa a curar leprosos, começa a curar os cegos, começa a curar as mulheres com fluxo de sangue. Mas não foi assim. Não é assim que acontece. A gente pode contar aí os milagres, e porque muitas vezes nós não somos agraciados por mais milagres, mais bênçãos do Senhor, porque lá no fundo há uma dúvida. E quando há dúvida, o Espírito de Deus não habita. E muitos se esquecem que só o Senhor sonda e conhece sentimentos e pensamentos. É interessante que eu cheguei ontem da praia e estava lá no quarto, nós estamos falando dos dias maus, e o Senhor falou, uma das causas dos dias maus chama-se duas situações, dentro das quais nós já vemos falando. Não vou perguntar para você, né, se você guardou alguma delas, mas eu quero te dizer que hoje nós vamos falar sobre duas terríveis para os dias maus. Primeiro é a língua acusadora. Quantos e quantos usam a língua acusadora com enganos, com mentiras, né? E se esqueceram que juiz somente é Deus. E esse Deus tem um poder sobre o céu e sobre a terra, que é o quê? De julgar vivos e mortos. E ponto. E nós vemos nos dias de hoje, nós vemos diversas situações, saindo da igreja, indo para o âmbito do dia a dia, como a língua acusa, como a língua é acusadora, como a língua mente, como a língua defama, como a língua causa mortes, como a língua leva pessoas inocentes para serem o quê?
aprisionados, como a língua fazem casais se separar, lares se desfazerem, tudo pelo um membrinho, né? Por esse membro chamado língua, qual há uma necessidade de nós buscarmos na fé, buscarmos em Deus, né? Com autocontrole desse membro do nosso corpo, para que nós vamos ter discernimento antes de lançarmos as palavras, porque a palavra lançada, uma vez lançada, saiu. E a palavra diz assim, né? O inimigo que ele está esperando você lançar. As águias de rapina ouvem o meu e o teu falar e levam. E levam para quem? Para Satanás. E Satanás vai diante de Deus acusar a mim e você. É onde nós entristecemos o coração de Deus. E a Bíblia fala, não, vós não entristeçais o coração de Deus. E quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus? Porque nós se esquecemos que o salmista nos alertou, que só Deus sonda sentimentos e pensamentos, só Deus está no oculto do meu quarto, só Deus está na minha mente, só Deus está lá no meu banheiro, está na minha casa, está no meu local de trabalho, aonde eu estiver, Deus está. E o Senhor, Ele está o quê? Ele, como está dito, Ele é uma atalaia, né? Ele está vigiando, Ele não dormita, Ele está atento. E nós temos percebido muito disso. É uma tristeza. A gente vê aí alguma situação. Eu mesmo estava... É interessante que não tem nada a ver essa palavra, mas o Espírito Santo testifica. Eu tive uma situação domingo, e uma situação em que as pessoas usaram a língua para acusar, mentir e acrescentar aquilo que não é verdade. E que gera o quê? Toda uma consequência. Por causa da mentira. Por causa da mentira. Em vez de nem acrescentou, nem diminuiu. Aliás, não, em vez de ficar calado, acrescentou aquilo que não é verdade. E leva o quê? A juízo. E se esqueceram que juiz somente é Deus. E é interessante que ontem lá no quarto, dentro dessa palavra que nós estamos pregando aqui em Tiago 4, o Senhor vem falar comigo, com você mais uma vez, para que nós viemos entender que não adianta uma aparência de cristão, de ungido, não adianta conhecer a palavra de ponta a ponta, não adianta um dogma, né, de não faço isso, não vejo televisão, não faço aquilo, né, ou se não o costume de um cabelo ou de uma roupa, se não haver o autocontrole da língua. Porque uma vez que a língua, por proferir, falar algo, ela sai. E ela pode ser que nem aquele mar que eu, Cristiano, estava vendo lá. Ela causa várias destruições. Ela sai de uma potência, né? A palavra sai de uma potência. E aí ela causa destruições terríveis. Eu me lembro, né, algo muito sério que aconteceu na minha vida há mais de 40 e quase 50 anos. Meu pai descascando uma laranja, e foi dito para ele: na lei de corno é muda. E meu pai deu 27 facadas na minha madrasta, por causa da língua. Então estou falando algo muito sério daquilo que eu vivi. Porque enquanto estava assim quieto, estava tudo em paz. Mas a língua proferiu algo que pegou no ego do homem, né? E aí, você não vai falar nada, e meu pai continua quieto, descascando a laranja. Mas não vai falar nada mesmo, e meu pai quer. Da lei de corno mudo. Foi a última palavra que a dona Maria de Olinda proferiu, foi essa: da lei de corno é muda. E levou 27 facadas. Então, para vocês terem, isso é um testemunho triste da minha vida de criança, para você entender como é sério a língua. Como é sério a língua. E ela causou coisas e transtornou nossa família por 14 anos.
porque na sequência meu pai teve um derrame cerebral, teve uma meningite, ficou 14 anos numa cama, e até no 10º ano, se eu não me engano, no 12º ano, ele foi levado a júri pela ambulância do Estado, numa maca, que eu já falei isso aqui, porque ele estava diante do juiz homem. E tudo isso por causa da para vocês entenderem como é sério a língua acusadora, como é sério quando a língua toma o lugar de Deus e pratica esse juízo daquilo que não condiz, porque somente Deus. Vamos ler nossa Bíblia continuar nossa leitura lá em Tiago 4, para nós entendermos a seriedade daquilo que nós estamos falando aqui. Cuidado com a língua acusadora. Juiz somente um Deus que vai julgar vivos e mortos. Então, para nós começarmos a entender entre a língua e o juiz, está lá em Tiago 4, versículo 11 e 12. Todos encontraram? Amém. Pode ficar sentadinho mesmo, porque se a gente fosse analisar mesmo, né? Só desse meu testemunho real de vida, eu podia até parar, né, Carol? Não é verdade? E levou um transtorno terrível para toda a nossa família. Toda a nossa família. Né? A mim, meus irmãos, minha avó, houve terrível. Mas glória a Deus, porque depois nós, principalmente comigo, eu tive felicidade de ser criado pelos meus tios, pelo meu bisavô, o qual eu sempre fui orientado, né, a perdoar, ser perdoado e saber que somente Deus é juiz. Somente Deus. E diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ponto. Quer dizer que é uma ordenança do próprio Deus. Há um ponto dizendo: ei, pare aí, pare, né? Porque isso só vai levar o quê? A tragédia. Só vai levar o quê? A muitas vezes a lares desfeitos e tantas outras coisas terríveis. Então aqui há um ponto dizendo: não falei mal uns dos outros. Não, irmãos, não falei mal uns dos outros. Ponto. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Quer dizer, né? São duas situações. Tem a